Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Se estiver ouvindo tudo direitinho, coloque aí, por favor, nas mensagens. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Se estiver ouvindo tudo direitinho, coloque aí, por favor, no... Agora tá liberado aqui para a gente começar. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um primeiro módulo falando dos fatores que impedem as pessoas de prosperar. E não significa que quem está assistindo não prospera, mas... porque fica parecendo, né? Nossa, eu vou assistir porque eu preciso. Mas qualquer pessoa, independente do lugar que ela esteja hoje, ela pode sim continuar avançando na sua vida no geral, né? Então, antes de tratar os fatores, o que eu gostaria de falar com vocês? Eu vou ficar com o celular aqui para ver as perguntas e tudo. Vai elaborando as perguntas que eu vou respondendo ao longo do tempo aí, ok? Quero tratar com você, em primeiro lugar, sobre o que é prosperidade. Então, já quero tirar uma coisa que às vezes você tem errado aí na sua mente, que prosperidade é dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade, tanto no hebraico como no latim, aponta para o sucesso, né? Você continuar avançando e crescendo, né? E tendo essa percepção, você para de pensar errado. Muitas pessoas às vezes não avançam porque não conhecem os assuntos. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Agora eu já estou vendo aqui, tá todo mundo ouvindo. Legal. Seguinte. Deixa eu ver aqui se vai mudar alguma coisa aqui, ó. Depois de entender tô vendo aí Adib, Rocha, Zé Antônio, Maísa, Wilton Furtado, Cleiton, Fernando, Eduardo Braz, Guilherme Franco, tá todo mundo aí, valeu. Quem puder ir compartilhando, porque na sua rede de contato tem pessoas que se interessam por esse assunto, né? Então você pode compartilhar aí para beneficiar essas pessoas. Vamos para o primeiro. A primeira coisa que faz uma pessoa não prosperar, ela não ter um propósito. Esse é o título do vídeo anterior. Por isso que a gente já tratou um vídeo só disso. Quando você não tem um propósito, tanto faz para vocês. O que é prosperar para alguém que não tem uma linha de chegada? Então, você hoje precisa de estabelecer uma linha de chegada, ok? A linha de partida sempre é onde você está. Mesmo se você já avançou na sua vida, independente da situação, a linha de partida é a hoje, ok? A linha de chegada é aonde você quer chegar com a sua vida, o seu propósito completo. Então, um fator preponderante para uma pessoa prosperar, lembrando, eu quero recapitular que prosperidade não tem ligação direta com o dinheiro. Prosperidade está ligada à saúde, prosperidade está ligada à paz, principalmente paz. Meu maior medidor de prosperidade é a paz. Vou te provar agora. Se você não tem conta para pagar e tem um dinheirinho sobrando, vamos tocar no assunto do dinheiro, você tem um que na sua cabeça? Paz. Não tem dinheiro para honrar as despesas que você tem, você fica aflito e você perde essa paz. A saúde, para mim o mais importante é a paz. Vai entendendo por quê. Você está saudável, está tudo bem. Agora você pode ter R$1 bilhão, mas se tiver com um problema de saúde grave, a vida acaba a graça. Então tira o que de você? A paz. Se a gente puder priorizar, então, a principal coisa que movimenta a nossa prosperidade, eu posso te falar, coloque em primeiro lugar uma coisa que chama paz. Se você é uma pessoa que fica, qualquer ruído, qualquer coisa que alguém traz para você, isso desestabiliza você, você é uma pessoa que não tem paz, ok? Então a prosperidade significa você avançar em todas as suas áreas. Tanto na espiritualidade, como na saúde, na área de ensino, na área cultural, na área profissional. Isso tudo, preste bem atenção, se todas as suas áreas estiverem pautadas numa única palavra que a gente está priorizando, que é paz, você é uma pessoa próspera. Eu posso te garantir que tem pessoas que têm R$1 bilhão hoje que não são prósperas. Vamos lembrar de um rapazinho aqui bacana que tinha bilhões de reais
e que não tem paz, né? Ainda tem alguns milhões, né? Que é aquele Eike Batista, que foi a sensação aí, né? Da invenção aí do petróleo, né? De ter prospectado coisa que não existia. E aí quando todo mundo foi perceber, já estava com dinheiro aplicado e levando maior fé naquele cara. Aquele ali podia ter muito dinheiro, mas não tinha paz. Porque não estava fundamentado aquelas coisas. Mas tem gente que ganha R$500 por mês, R$800 por mês e anda em paz. Falando de dinheiro, o princípio basilar de crescer é você não ter uma despesa maior do que a sua receita. O que você precisa de fazer então? Você não precisa de morrer a vida inteira tentando diminuir a sua despesa. Você precisa focar e investir tempo em vários aspectos da sua vida para quê? Para aumentar a sua receita, ok? Mas nunca deixe as suas despesas serem maiores que as suas receitas. Não estou falando de investimento. Em alguns momentos da sua vida isso vai ser necessário. Então a primeira dica, o primeiro fator na verdade que te impede de prosperar é você valorizar mais coisas do que pessoas. Isso é um problema muito, muito grave. Por quê? Numa sociedade em que as pessoas, o sonho da vida delas sempre é adquirir coisas e não estar com pessoas, ela sempre vai se arrepender. Eu vejo que teve uma geração anterior à nossa, que eles investiram muito no trabalho para crescer e dar uma situação boa para a família. Mas o que aconteceu? Aconteceu um detalhe que muitas pessoas se arrependeram depois do longo da carreira. Por quê? Porque perderam até a relação com os filhos, porque trabalhava até de noite. Então não faz sentido você investir tempo numa coisa, você vai se arrepender depois. A primeira coisa que eu quero te falar, para você que quer prosperar, primeira, valorize mais pessoas do que coisas. Eu sei que parece assim, uma expressão vazia, mas não é. Valorizar pessoas mais que coisas você senta com a pessoa para conversar, tira a mão de uma coisa que chama celular. Se você tirar a mão dessa coisa, você vai valorizar mais a pessoa do que o objeto. E a gente está bem próximo de uma situação da gente conhecer pessoas que não irão falar mais com as outras, ficarão só no celular o tempo inteiro, né? Então a primeira coisa que eu quero te falar, abandone o mau hábito de valorizar as coisas ao invés de pessoas, ok? Segunda coisa é não ter um plano. Você quer prosperar para onde? Por favor, independente de onde você veio, não coloque teto sobre a sua cabeça. Não coloque teto. Ah, minha família veio de tal lugar, a minha cultura é tal. Não interessa de onde você veio, interessa para onde você está indo. Um grande diferencial de pessoas que prosperam é que elas não se preocupam com o passado e nem muitas vezes com o presente. Elas sempre focalizam a mente delas. As pessoas vencedoras são assim. Elas focalizam para onde? Justamente na direção onde elas querem chegar. Se a sua mente desejar chegar em algum lugar, pode ter certeza que você vai chegar junto. Então, se você abandonar essa simples prática de cantar aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai parar e escrever um plano. Qual é o plano? Eu lembro que antes de casar eu escrevi 14 coisas com a minha esposa. Coisas que a gente queria alcançar. Interessante que dessas 14 coisas, depois de 2 anos eu guardei aquilo. Depois de 2 anos estava lá as 14 coisas. Até cozinha americana na casa. A gente não fez o esforço, mas tinha um plano, ó. Depois estava lá tudo concluído. Então, a questão do plano, ele não pode estar na sua cabeça. Ele precisa ser materializado, ok? Depois disso, então, o que impede uma pessoa de prosperar? Uma coisa que chama indisciplina. Vou repetir uma frase aqui que eu falei no outro vídeo, que a frase é bonita, que fala assim, ó, que vencedores fazem diariamente o que os derrotados fazem ocasionalmente. O vencedor, ele precisa de investir nele, ele precisa de ser disciplinado, ele precisa repetir algumas ações até que essas ações, pela repetição, ela vire o quê? Hábito. Tudo que eu vou fazer, se eu quero ter um novo hábito, o que eu faço? Eu repito aquilo por 21 dias, 3 ciclos de 7 dias completos. Por quê? Porque se isso acontecer, eu começo a ter hábito naquilo, né? E fica muito mais fácil de resolver, né? De tocar aquilo na vida.
O quinto, as pessoas de hoje não entendem isso, mas por favor, tenha um mentor. Vá atrás de pessoas que gostem de orientar pessoas. Você pode ir atrás até de um tio, mas não fique sem um mentor. Um tio seu, às vezes, pode te ajudar. Seu próprio pai, dependendo da situação, pode ajudar. Apesar que na psicologia existe uma guerra de filho e pai, né? Mas, dependendo da maturidade da relação, o seu pai, sim, pode ser um mentor. Ok? Você pode ir atrás de um coach, você pode ir atrás de um mentor mesmo, que tem essa profissão de dar um mentor, às vezes, pessoal no seu negócio. Você pode ir atrás de um amigo seu que você considera sábio. Para quê? Para que essa pessoa venha te ajudar, ok? Quando a gente ignora pessoas que sabem mais do que a gente odeia o conhecimento. Então, vá atrás. Eu sou cercado de pessoas, completamente cercado de pessoas que sabem muito mais do que eu. Faço parte de alguns grupos e nesses grupos eu fico tão feliz de eu ser a pessoa que menos sabe. Por quê? Porque ali é garantia de que eu vou crescer. Eu tenho vários mentores. Posso falar para vocês que eu apresento um programa no rádio de 15 em 15 dias, na Vinha FM. E lá, de todos que estão lá, eu sou o mais fraco de todos mesmo, em relação a conteúdo. E isso tem me feito fazer, sabe o quê? Estudar muito. Tenho estudado 4 horas por dia. Ah, é para ficar igual a eles ou melhor que eles? Jamais. É para eu estar à altura deles, para pelo menos ter a oportunidade de continuar sentado na cadeira com eles ali, apresentando o programa. E você pode ter certeza, foi uma fase, desde fevereiro que eu estou apresentando esse programa, que abriu completamente a minha mente. Então, recapitulando, esse quinto fator é não ter um mentor. Não saia daqui por diante sem procurar um mentor. Pode ser tanto no âmbito profissional como no pessoal. Sexto, não estudar. Isso é terrível. Não leve uma vida sem estudar. Estudar que eu falo não é dentro de uma grade curricular, mas é de buscar conhecimento. Existe um problema hoje com essa geração aí do Facebook, que as pessoas gostam de ler, alternar 5 histórias, né? Que é o algoritmo do Facebook faz isso. Eu vejo 5 histórias de amigo, depois a sexta é alguma coisa de empresa ou de notícia que você curte, ó, fanpage. E se você ficar só nisso, você fica dentro de uma bolha, você não sai daquilo. O Facebook joga muito para você coisas que é só do seu interesse. E aí você não consegue explorar coisas fora da sua bolha. Interessante para falar de bolha, porque quando um esquerdista, por exemplo, exclui todos os amigos dele direitistas, ele vê só a gente falando de esquerdismo, ele acha que está tudo certo. Mas na verdade ele está dentro de uma bolha. Eu mesmo não gosto de excluir ninguém do Facebook por causa disso. Posso, assim, repudiar aquela ideia da pessoa, mas eu não excluo por quê? Porque eu estou criando uma bolha. Se eu tirar pessoas do Facebook, eu começo a perder a temperatura que está real, né, da sociedade. Então, dica que eu te dou, o YouTube, por exemplo, tudo que eu quero na vida eu escrevo lá, tutorial de não sei o que, eu estudo. Então, até para fazer esse vídeo aqui num programa, eu fui lá e estudei. Apesar que o meu amigo Zé Antônio, que me incentivou a fazer isso, um abraço aí pro Zé Antônio, que eu tava falando para ele, não quero saber de gravar nadinha. E ele, não, você vai gravar, veio aqui no meu escritório, encheu o saco, até que ele conseguiu fazer eu gravar. E eu gostei, vi que algumas pessoas foram beneficiadas. E se isso faz sentido para você, eu quero te pedir que você compartilhe, que você comente, se tiver dúvida, que quiser fazer alguma pergunta, que você faça aí ao vivo, ok? Então, por favor, procure curso sim, mas procure acima de tudo, priorizar na sua agenda um tempo de qualidade para você angariar novos conhecimentos, senão você fica para trás, ok? Próximo. Não desvalorize o seu network. Interessante que tudo que eu tenho é por conta de network. A mulher que eu tenho, que é meu maior bem, eu posso te falar, e eu chamo ela de meu bem mesmo. A minha esposa é meu maior bem. Sabe como que eu cheguei nela? Pelo network. Eu não sei se eu tenho uma amiga aí no Facebook que chama Lidiane, mas eu usei do meu relacionamento com a outra pessoa, né, uma amizade, para essa pessoa chegar nela. Então foi do meu network. Eu mesmo, Pablo, naquele exato momento ali, há 15 anos atrás, eu não tinha coragem de chegar naquela mulher que eu... Sabe aquele sonho? Eu chorava só de pensar que um dia podia ter essa mulher. Inclusive falei que eu ia contar a Brita da igreja onde a gente frequenta,
que tem 15 mil metros quadrados de área. Eu falei assim, ó, se um dia essa mulher for minha, eu conto as britas aqui desse lugar, né? Graças a Deus, quando isso aconteceu, já não tinha mais brita lá na igreja. O que eu quero te falar com isso? Os maiores negócios que eu já me envolvi foi tudo por conta de network. Os negócios imobiliários que eu mexo é tudo por causa de network. Meu escritório está aqui nesse lugar por causa de network. Eu ganho dinheiro, eu ganho clientes, tudo que eu faço por causa de network. Então eu quero te dar estoque, anota essa palavra, network, valoriza isso. Porque se você desvalorizar, você está por fora do jogo. Você não prospera, por quê? Porque você fica fechado na sua. Você precisa ser aberto. Network significa estar aberto. Network é rede de trabalho, rede de contato. Você precisa estar vinculado a pessoas que têm um network forte também. Eu posso falar, né? Eu profissionalizei meu network. Eu tenho assim, ele escrito, pessoas do segmento bancário, pessoas do segmento artístico, pessoas de cada segmento. Eu posso falar com tranquilidade que eu tenho cada uma delas. E eu faço questão de me aproximar de pessoas que têm isso também. Ok? A Yuli está falando aqui, isso do Facebook em relação à bolha é uma grande verdade, compartilho do mesmo pensamento. Então, toma cuidado, que às vezes você fica só na sua redoma, o que vai acontecer? Você vai colocar uma coisa em você que chama antolhos. Antolhos é aquela tapa do cavalo para ele não dispersar. Então, você tem que tirar para você enxergar o que está à sua volta, ok? Oitavo fator é ficar preso ao passado. Ah, eu já quebrei 10 vezes, então tá ótimo. Se você já quebrou 10 vezes, a Honda também quebrou 10 vezes. E a Honda simplesmente já chegou ao ponto de ser a maior fabricante de motor do mundo, ok? A Honda é excepcional, mas já quebrou 10 vezes. Você quebrou só 2, você quebrou só 3, pode quebrar à vontade. Independente do seu passado, o que manda é para onde você estiver indo, e não o freio de mão que te prende no passado. Então, por favor, meu bisavô era pobre. Quando eu falo pobre em todos os aspectos, meu avô, meu pai, tererê, não interessa, não se prenda ao passado. Mesmo que você tenha 60 anos hoje, sabe por quê? Porque o Roberto Marinho estava na casa dos 60 quando fundou a Rede Globo. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, não fique preso no passado. Eu aprendi no filme do Kung Fu Panda uma filosofia muito boa, que o presente chama presente porque é a única coisa que você tem. O passado não volta e o futuro também você nem sabe que você vai chegar, mas o presente é uma dádiva, por isso que ele chama presente. É um negócio que todo dia que você acorda você está no presente. E dormindo também você está no presente, tá? Mas uma força de expressão de acordar para o presente. Você está lá um negócio para você desembrulhar todos os dias, ok? Então esquece o passado. E por favor, não fique ansioso com as coisas de amanhã, porque elas não dependem de você. A ansiedade, você não pode aumentar nem 1 centímetro na sua altura, por que você vai viver ansioso? Não viva ansioso. Em 9º lugar, zona de conforto. Eu te entendo perfeitamente o que é ficar preso numa tal de zona de conforto. Às vezes você ganha um ótimo salário e esse salário às vezes te prende. Prende por quê? Porque justamente, às vezes, você tem um propósito aí que, às vezes, Deus te chamou para esse propósito de você ser uma pessoa que poderia estar ganhando 100 mil reais por mês. Mas aí você fica preso numa zona de conforto, você vai ganhar só 1.000. Por quê? Porque esse é o padrão. As pessoas gostam de colocar a massa e todo mundo dentro de um padrão. E, às vezes você ouve a expressão assim, sai da caixinha. Se você continuar sempre na caixinha, lutando por salário, você sempre vai ser um assalariado. Tem algum problema ser assalariado? Não, não tem. Só que deixa eu te contar um segredo. Num país empreendedor igual que você vive, num sistema que é irreversível de capitalismo, o capitalismo ele não é malvado, como as pessoas dizem. O capitalismo é a única garantia de pobre ficar rico, tá? Em qualquer outro sistema não existe. Qualquer outro sistema que existir vai rebaixar as pessoas para todas ficarem pobres iguais. No capitalismo é o único que dá a qualquer um que quiser a possibilidade de gerar riquezas. Até postei dias atrás no meu Facebook uma frase de Thomas Hobbes, que ele fala que a pobreza é uma consequência do nascimento do ser humano. O capitalismo é o gerador de riqueza. E qualquer um tem essa disponibilidade. Eu posso falar, qualquer um tem realmente essa disponibilidade. Ok? Então, não fique presa à zona de conforto. Por quê? Porque se você ficar presa a isso, você está fadado a não prosperar. Muitas pessoas gostam, né?
Eu falo para qualquer um, tem uns 7 anos que eu não deixo dinheiro em poupança. Não faz sentido você receber 0,56, sendo que no mercado muitas coisas estão te pagando 13%, até 17% se é um desconto de imposto de renda. Não faz sentido, ok? Então, depois disso, eu quero chamar sua atenção para uma coisa: crenças limitantes. Sabe o que gera uma crença limitante? É falta de conhecimento. Muitas vezes, ignorância. A Cássia está falando aqui, ó, há de se empurrar nossas vaquinhas do penhasco abaixo, quando nossa única alternativa é ser forte e criativo. Parabéns. Essa história da vaquinha é muito boa, né? Se tem gente que tem potencial para ser grande, mas como ela já tem o que atende, um estilo de contentamento, o que ela faz? Ela para naquilo ali. Você pode ter certeza que em 3 classes, na classe pobre, na classe média e na classe rica, a classe pobre, ela é a que é mais desgovernada com dinheiro, né? Porque não tem cultura com dinheiro. A classe média é a classe que mais se estrepa para querer aparecer para a rica e tem raiva de gente que é rica. A classe de gente rica sabe assim, ó, não paga despesa no banco, não faz nada assim porque entende tudo, sabe onde está o dinheiro, aonde que tem perda, movimenta dinheiro o tempo inteiro. Por quê? Porque não quer trabalhar. A classe rica faz o quê? Ela pega o dinheiro e põe o dinheiro para trabalhar para ela mesma. Existe uma expressão que eu aprendi ainda na adolescência com Robert Kiyosaki, que é aquele filme Pai Pobre, aquele livro Pai Rico e Pai Pobre. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Foi um dos livros que abriu a minha mente quando eu ainda era adolescente, ok? Essa expressão é tão violenta do livro, porque no livro ele conta a história do pai dele, que queria que ele fosse um carinha sempre controladinho, nada de audacioso, e ele foi aprender com o pai do amigo, que era um pai bem sucedido. As pessoas às vezes ficam assim, eu vou prestar um concurso público atrás de estabilidade. Um concurso público nada mais eu gosto, o problema é seu, tudo bem, pode ficar à vontade, mas você está colocando limite. Eu falo para algumas pessoas e para alguns clientes, o que gera dinheiro não é trabalhar, o que gera dinheiro é negócio, é brand, é agregar valor, é fazer você avançar, e não você ficar lá, pegar seu mês de trabalho, 180 horas e dividir para você ver o quanto que você ganha. Em negócios é assustador. Negócios que você pode fazer e acertar, mas para você acertar você vai errar muito. Você pode passar assim, pode ficar tentando acertar por longos 3, 5 anos, mas quando você acertar, você consegue tirar dinheiro, sabe de que jeito? O dinheiro que você iria produzir em 1 ano, você pode tirar num dia ou num mês. Mas como o fato que a gente está tratando é prosperidade, eu quero te chamar a atenção antes da gente ir para a parte final. Quero te chamar a atenção o seguinte: não adianta trabalhar e não cuidar da saúde. Não adianta deixar de cuidar da saúde, ou cuidar da saúde e não gerar captação de renda também. Então você tem um espectro que você tem que analisar sempre essas vertentes. É o seu sentimental, o seu espiritual, o seu profissional, a sua parte de conhecimento, né? E aí, se você analisar todas essas coisas, você começa a tomar providências. O que eu quero te pedir? Que você hoje, após essa live, você pegue um papel e anote qual que é a nota que você dá para cada um desses aspectos na sua vida, na roda da sua vida. Para essa roda girar em alta velocidade, está tudo bem, você continuar sendo próspero, porque a prosperidade é fazer essa roda girar rápido. Se você fizer essa roda girar rápido, o que vai acontecer? Você vai alcançar o seu resultado mais rápido. Se você estiver acompanhado com mais alguém, você sempre vai conseguir resultado mais rápido, sabia disso? Se você quiser trazer pessoas para perto de você, sempre você vai ouvir opiniões, e lá na palavra, no livro de Provérbios, fala que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Se você fizer isso, está resolvido. Tenha pessoas perto de você para resolver essas questões. Eu chamo a atenção agora, na espiritualidade. O que você está fazendo? Você sabia que você é um ser dividido em espírito, alma e corpo? Como que você resolve isso? Na parte do espírito é descobrir para que serve o espírito. O espírito é para conectar ao Criador do universo. Então, se o espírito é para isso, o que você tem que fazer? Você tem que nutrir o seu espírito. Mas como não está na grade curricular, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem no 3º grau, nem em lugar nenhum, você nunca vai saber disso. Poucas pessoas conhecem isso porque poucas pessoas vão atrás. Mas se você é um ser triuno, o que você precisa fazer?
Você precisa de desenvolver o seu espírito. E desenvolver o espírito só desenvolve nas causas espirituais, ok? Na sua alma é dividida em mente, vontade e emoções. Se você não controla sua mente e não controla as chaves das coisas ou as janelas das coisas que entram dentro da sua mente, você vai ser tomado de vontades que não dependem de você e você vai ter emoções que você nunca nem imaginou. Então, se você às vezes se alimenta de coisas terríveis, o que vai acontecer? A sua alma vai ser terrivelmente perturbada e você nunca vai conseguir sair disso. Então, por exemplo, um assunto que hoje, pela revolução sexual, tem atrapalhado muitas pessoas, né? Inclusive eu já fui muito afetado por isso, pela pornografia. A pornografia parece algo inofensivo, né? Se você gosta, o problema é seu, mas deixa eu te contar um detalhe. Você vai ter a sua mente deturpada por causa disso. Quando você se envolve emocionalmente naquilo, você abre a sua mente, aí aquilo fica instalado na sua mente, aquilo te gera vontade negativa e principalmente mexe com as suas emoções. Posso dar um testemunho pessoal. Se você se envolver muito com um assunto desse, sabe o que pode acontecer com você? Você não vai respeitar mais as pessoas. Você vai olhar para toda e qualquer mulher, pelo menos na visão de homem, você não vai respeitar as mulheres. Então, o que você precisa fazer? Sabendo que você tem uma parte do seu ser que você precisa comandar, a principal coisa que você precisa comandar é a sua alma. Cuidado com as coisas que entram na sua alma. Eu toquei nesse assunto porque eu vejo, esses dias eu li um artigo interessante do advogado americano processando um site pornográfico. Sabe por que ele processou? Porque lá na porta do site, na entrada, não estava escrito assim, ó, isso pode prejudicar o seu relacionamento afetivo com as pessoas, isso pode prejudicar o seu casamento. E acredite, o cara vai ganhar milhões de reais no site pornográfico. Por que esse assunto? Porque esse assunto ele tem tabus, né? E ninguém gosta nem de falar. Eu gosto de falar porque eu sei o que é estar afundado num assunto desse e o que é não estar mais nesse assunto. A diferença é que é você controlar a sua mente. Então, por favor, entenda o que é controlar a mente, a vontade e a emoção. Se você se controla, se você cria mecanismos para nutrir a sua alma, você vai ser uma pessoa completamente em paz para adquirir todos os seus objetivos. E aí tem o corpo. Nós falamos do espírito, da alma, agora nós vamos falar do corpo. O que a gente faz com o corpo? Como você cuida do corpo? Primeira coisa, com o alimento. As pessoas invertem a base, acham que é fazer exercício que é a primeira coisa. E não é. A primeira coisa que você tem que fazer para ser próspero com o seu corpo é cuidar com os alimentos que você come. Cuidar com a indústria do açúcar. Sabia que açúcar é 10 vezes mais viciante do que cocaína? Quando eu descobri isso, eu falei, negativa. Não. Na minha casa, por exemplo, não tem açúcar. Não existe uma vasilha que tem açúcar que a gente coloca nas coisas. Eu comecei a ser radical com isso. Por quê? Porque tudo tem carboidrato. Tudo. Então, assim, 90% das coisas que você come tem tudo. Todas as coisas têm carboidrato. Se você não cuidar do seu corpo, você acha que você vai prosperar que jeito? No vídeo anterior eu falei que uma das minhas metas, e a prova que eu serei próspero com isso, é que eu quero chegar com 120 anos de idade. Não se chega com 120 anos de idade se a pessoa não tiver paz de espírito, paz na alma e paz no corpo. Por que esse tanto de gente tem câncer? Né? A gente pode tratar desse assunto, só desse assunto depois. Mas por que as pessoas estão morrendo mais cedo hoje? Tudo por causa da alimentação. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, divulgou uma nota falando que se você der 10 mil passos por dia, você não é sedentário. Então, assim, como que eu vou medir 10 mil passos? Baixa um programa, chama pedômetro. Baixa o programa, coloca o celular no bolso e dá só uma caminhada. Mas eu posso te garantir, não é a caminhada e nem a questão da academia que são os primordiais. O primordial é o que você põe para dentro, o alimento que você coloca, ok? Uma outra coisa, generosidade. Seja generoso, porque os favores, a vida do ser humano, ela é baseada em troca de favores. E não é uma troca de favor pensando em ter de volta, né? Mas é uma energia de troca, porque se eu estocar, aquilo não vai crescer no meu estoque. Então a generosidade, ela quando você faz por alguém, sempre aquele alguém vai fazer pelo próximo. E essa energia de troca, ela é análoga à energia que a gente tem da hidrelétrica. Sabia que toda a energia gerada pelas turbinas, a gente não tem como armazenar essas energias? Elas descem para subestações até chegar na sua casa e se não for consumida, acaba também. Dinheiro é assim,
todas as coisas são assim, você não tenta estocar coisas intangíveis, elas não vão prosperar, você precisa de passar para frente. Quando você passa, você libera espaço para novas coisas. A Einstein falou uma frase muito interessante, eu tenho ela há muitos anos guardada e pratico ela inclusive, que o conhecimento é a única coisa que quando é dividido, ele não diminui, ele é multiplicado. Então quando eu passo um conhecimento para você, eu tiro algo de dentro de mim, mas eu não perco essa coisa, eu só multiplico com você. Então, uma coisa que eu quero te falar, seja generoso. Tem gente que fala, mas eu não tenho condições, só um Big Mac no mês que você comeu, vai lá e ajuda alguém, tá? Já é o suficiente. E por último, para abrir aí o momento das perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta, eu quero te falar de o último fator. É claro que tem inúmeros outros, mas os que eu selecionei para trabalhar aqui com vocês. A falta de gerir o tempo. As pessoas estão completamente perdidas, desregradas, sem ferramentas, sem ordenar conteúdo e sem executar suas tarefas. Vou te dar 3 dicas sobre gerir o tempo. Você precisa de capturar todas as ideias, organizar e executá-las. Se você não faz isso, é uma pessoa bagunçada. E desde 1960 os americanos sabem que quem é bagunçado perde 10% da sua vida. Inclusive, fazer uma propaganda aqui, eu aplico um workshop de gestão do tempo uma vez por mês. Nessa quinta agora tem, depois só no outro mês. Caso você tenha interesse em participar, você pode me chamar no privado aí, tá bom? Mas entenda uma coisa, se você não for um cara organizado, uma mulher ou um homem organizados, você perde 10% da sua vida. Isso equivale a 10 anos para uma pessoa de 100 anos. Presta atenção nisso. Então, por favor, seja organizado. Pare de falar assim, ó, não tenho tempo. Isso é uma praga dessa civilização. Não existe essa história de não tenho tempo. Muitas vezes você se pega fazendo coisas que nem era para você fazer, mas você faz. Só que na hora que é para fazer uma atividade ali para você avançar, você não faz. Por quê? Não tem tempo. Você tem tempo sim. Para de desejar que o dia tenha 48 horas, que o dia só precisa ter 24. E você precisa trabalhar bem menos que 8 horas. Mas se você otimizar, se você for eficiente, você vai conseguir diminuir isso, ok? O Robledo mandou aqui, ó. Pablo, como expurgar de nós uma mentalidade pequena, imposta desde a infância? Sou de uma família muito simples e sempre vivi em um mundo minúsculo. Tem alguma dica? Pois me sinto por muitas vezes perdido. O Robledo, a gente trabalhou lá na Brasil Telecom, tem um carinho muito especial por ele. Eu também, assim, na minha casa, às vezes não tinha ninguém com grandes ambições ou ousadias. O Robledo e demais estão assistindo aí. A grande questão é a ruptura cultural, ela tem que existir. Eu lembro muito bem quando eu fui casar fui me relacionar com a Ana Carolina, que é a minha esposa, e culturalmente e até financeiramente era muito desproporcional a questão minha e dela. O que eu fiz? Eu poderia me vitimizar e falar, não, eu realmente não combino, vou deixar a mulher que Deus deu para mim embora porque eu não estou à altura e realmente não estava. Interessante que no meu primeiro carro eu ia comprar um Fusca, com as portas que abriam o contrário, para mim era o máximo. Minha mãe falou assim, tá proibido. Como que você vai lá no condomínio fechado, atrás de uma menina linda, uma princesa, e vai pegar ela de Fusca? E aí eu parei para pensar, realmente tinha alguma coisa ali. Nada contra quem tem Fusca, tô nem aí. Se você ficar achando ruim as coisas que as pessoas falam, é porque você é vitimista e melindroso, entende? Você tem que abandonar isso. Uma das coisas que eu ensino para os meus filhos desde 0 anos não aceita esse vitimismo. Começou a chorar vitimismo? Não, para. Meus filhos sabem o que é vitimismo. Eu toco no assunto, para. E muitas vezes esse vitimismo, ele é imposto pela própria sociedade. E aí o que eu fiz, Robledo? Respondendo a sua pergunta, eu fiz uma coisa bem simples. Eu simplesmente falei assim, eu quero ser da altura da minha esposa, né? Na época ela morava com os pais. Foi minha única namorada, para quem não conhece minha história aí, nunca namorei outra mulher, né? Que eu pus na minha cabeça? Eu vou trabalhar muito, eu vou estudar muito para chegar à altura. E sabe o que aconteceu? Isso aconteceu. É óbvio, né, que eu não fiquei rica ainda igual o pai dela, mas a gente também nem está em competição. Mas uma coisa eu te falo, eu estou muito além do meu melhor projeto que eu fiz na minha vida inteira. Muito além.
Então, o que você precisa de fazer, Robledo? Uma coisa é pegar e desconectar. Não fique conectado no passado. Porque se você ficar conectado naquilo, vai te impedir de prosperar. Então, essa questão de vitimismo, essa questão de passado, ela é justamente uma carga extra que você não pode carregar. É como se você tivesse uma estradinha, né, da Fiat, e aí você quiser carregar uma carga de 14 toneladas, só a carreta bitrem que dá conta de carregar. E aí você quer colocar ela toda dentro da estradinha, você tem que fazer a ruptura. Se você parar de olhar para o retrovisor e olhar só para frente, você consegue fazer isso. Agora, Robledo, isso aí tem que estar muito ligado, essencialmente ligado aonde você quer chegar. Porque se você vai de forma randômica, aleatória na sua vida, você dificilmente vai dar conta de ter essa ruptura. Meu propósito, então, na adolescência, desde os meus 10 anos de idade, eu falei para minha mãe, né, que eu queria casar e que eu ia ser um homem sério e tarará. E aí o que aconteceu? Meu propósito, então, ali, durante a minha adolescência inteira, era me guardar. Meu Deus, você nem imagina, né, o tanto de tentações que passou pelo caminho, mas o que eu queria era ter uma mulher só, né? Queria casar com a minha esposa, eu casei virgem, ela também. E se você também, às vezes, preocupa com isso é a individualidade de cada um. Eu estou abrindo a minha para te contar que era um grande propósito da minha vida, né? Não tem nada para me exaltar disso, mas para te falar que tem jeito também, tá? Essa geração está perdida, mas tem muitas pessoas que se guardam e são pessoas sérias. O assessor Elias aqui, um amigão meu, falou assim, o que me impede de prosperar chama-se contabilidade. Eu cheguei a ganhar bem mais um pouco desorganizado. Mas você poderia ganhar bem mais, Elias. A questão na parte de dinheiro, por favor, vá atrás de instrução financeira. Dinheiro precisa ser multiplicado. Vou te falar, vou tratar disso em uma live depois, mas se você entender a diferença do fútil, útil e supérfluo, essas três coisas, útil, fútil e supérfluo, você vai ficar doido. Por quê? Porque muitas vezes você fica comprando só o inútil para você e não precisava daquelas coisas. As pessoas agora que sabem fazer conta, elas estão deixando de ter 2 carros e tendo um e tentando articular com o Uber. Por quê? Porque não faz o mínimo sentido. Sabia que o seu carro, a volumetria dele ali no relatório, se você fizer de produtividade, o tempo que ele fica ligado é menos de 1% de necessidade da sua vida. Então ele fica mais desligado do que ligado, isso é óbvio, né? Mas então, pela produtividade, o desgaste que você tem com as coisas que você tem, você perde dinheiro sempre em carro. Então, não pode, apesar que para o brasileiro é uma grande paixão, né? Vamos aqui agora algumas perguntas. Então, eu finalizei aí essa parte fazendo um overview. O que é um overview? Uma visão geral. O que você precisa? Valorizar mais pessoas do que coisas, ter um propósito, escrever um plano. O propósito não é o plano, presta atenção, o propósito é aonde chegar. Agora, o que é o plano? É escrever o percurso, como chegar lá. Indisciplina, por favor, abandone essa palavra. Como que eu abandono a indisciplina? Repetindo atos várias vezes, até esses atos virarem hábitos. Ter um mentor, vá atrás de pessoas que são mentoras para você. Pessoa que tiver um grau de sabedoria que você respeita, vá atrás dela. Estude. Se você estudar, tem gente que me pergunta direto, você acha que é bom eu investir em tal coisa? Aí a primeira coisa que eu pergunto, você sabe o que é esse tipo de investimento? Não, então não mexe. Entende? Se você não sabe, a chance que você tem de quebrar a cara é altíssima. Mas eu não sou alguém lá da corretagem que conhece, você também nunca vai ser, eu sei disso, mas se você não souber pelo menos o mínimo, a chance de perder o dinheiro é muito grande. Desenvolva o network, anote as pessoas que você pode contar de verdade. Não fique preso ao passado, né? Igual a pergunta que o Robledo fez aí. Desconecta do passado. Às vezes sua família está num lugar, não tem problema nenhum você desconectar essa parte cultural, né? Na verdade, sabe o que vai acontecer quando você desconectar? Quando você chegar num ponto, você vai lá e busca a sua família e dá uma condição para ela diferente, né? Zona de conforto, essa é a que mais mata todo mundo, né? Casca fora.
Crenças limitantes. Ah, eu não posso, eu não sou capaz, eu não conheço ninguém lá do meu bairro, eu não conheço ninguém da minha família. Pois é, mas você vai ser o primeiro, entende? Joga isso no lixo. Seja generoso. Por que ser generoso? Porque quando você dá para alguém, vou te contar espiritualmente falando, se você dá para alguém, Deus vai te dar. Se você serve uma pessoa, você está servindo a Deus. Se você dá um conforto, alguma coisa para uma pessoa, aquilo nunca vai morrer no universo. É uma frequência que você libera. E aquelas pessoas vão passar aquilo para frente. E por último, faça a gestão do seu tempo. Então esse momento agora está aberto aí para perguntas. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos. Você que se interessou no conteúdo, eu peço que você compartilhe. Se você quiser falar comigo aí no particular, estou aberto aí também. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Kênia Marcelo Clarinha perguntou aqui, ó, como suportar a pressão de todos os lados do mundo corporativo? A primeira coisa que eu te falo sobre pressão, ela só vai afetar uma pessoa quando essa pessoa não está num grau de maturidade. Eu não estou obrigando ninguém a estar em alto grau de maturidade, mas eu quero te alertar numa coisa. Que só sofre pressão, toda matéria, tá? Toda matéria no mundo, ela tem um limite. Por exemplo, o ouro, para derreter ele, você precisa chegar a 800 graus. Para você entrar num processo de ebulição com a água, 100 graus a evaporação. O aço, 1.600 graus. Então, cada matéria no universo tem seu limite. Como que você pode suportar pressões do mundo corporativo? Vou te dar a primeira dica. Você precisa pegar o seu limite, porque você é diferente de matérias. Você é diferente de metais. Metais são inanimados. Eles não têm capacidade mental para avançar. Então, eles têm ali, pronto, você consegue desenvolver o seu teto de temperatura. Então, como que eu começo a lidar com pressões? Simplesmente aumentando o seu teto de temperatura. Como? Amadurecendo. Se teve uma pessoa durante toda a minha carreira que foi um instrumento de Deus para fazer eu ser o homem que eu sou hoje, o homem de negócio que eu sou hoje, chama-se Karen Tezelix. Sou uma gerente que eu tive no RH da Brasil Telecom, que ela pôs uma pressão na minha vida terrível. Eu deixei de ser menino, eu tive que fazer uma ruptura. Por muitas vezes ali, muitas pessoas falaram, não, você não vai aguentar. E até eu mesmo achava que eu não ia aguentar. Mas acredite, desde o dia dessa Karen Tezelix, que eu tenho o maior carinho do mundo, desde todas as pressões que ela pôs na minha vida, nunca mais, escuta o que eu estou te falando, nunca mais eu me senti impressionado em nenhuma situação profissional da minha vida. Porque foi no mais alto grau que eu poderia sentir. E foi por um longo tempo. Então, quando você é experimentado em várias coisas, o que acontece? Você avança. Só que você só vai avançar se você der a resposta certa. Eu posso te falar que poderia ser um dos itens, o Kênia. A Kênia, eu tenho um enorme prazer de estar respondendo ela. A gente também nós trabalhamos juntos na Brasil Telecom. E eu posso te falar, cenário de grandes corporações é um ambiente muito pesado. Mas se você priorizar as suas coisas devidamente e sempre dar a resposta certa, sempre que possível, né? Você vai avançar e vai amadurecer mais rápido. E eu posso te assegurar que existem pessoas com mais de 50 anos de idade que não são maduras. Mas eu conheço muitas que têm 16 anos de idade e são maduras, porque dão respostas rápido. A diferença está na curva de aprendizagem. Se a pessoa responde mais rápido, o retorno dela é mais rápido. Ok? Qual é o nome do livro que você citou? Wellington Dutra. O Wellington Dutra perguntou qual que é o livro que você citou. Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, o Wellington. Pois é, Kenny, você falou que a gente trabalhou lá, foi legal.
O Pedro Henrique Furtado, bom acompanhá-lo, a correria do dia a dia nos envolve, muitas vezes começamos a trabalhar às 7 e paramos somente às 22. Me recordo de quando estivemos juntos em Goiânia, calcularmos quanto valia sua hora de trabalho, isso me ajudou a poupar tempo e aprender a dizer não a coisa que roubava tempo e não me retornava lucro. E obrigado por nos empurrar para os estudos, a fim de ter conhecimento do que faz ou que deseja fazer. Pedrão, que eu tenho admiração aí. É interessante que depois que você fez as contas de quanto você ganha, você percebe que muitas coisas você não precisa de entrar. Muitas coisas você não precisa de entrar. Então, você não entrar nesses assuntos, você terceiriza isso e muitas vezes não rouba a sua energia. Entende? Então, é uma das coisas que eu também aprendi, porque eu sou generalista, eu gosto de fazer tudo. Só que quando você olha que a sua hora de trabalho não equivale àquilo, você tem que passar isso para outra pessoa. Ok? Olha quem tá aqui, rapaz. Thiago Kogag. Rapaz, que saudade desse cara. Cara granfino. Ajudou a expandir minha mente aí. Viviane Lopes. Estudamos juntos. Walter Ferro. Desirê. Afonso Santos. Walter de Paula aí, ó. Júnior Paula Ramos. Renato Borges, a turma tá toda aí. Então, pessoal, eu vou encerrar agora com 50 minutos. Faltam 2 minutos e 30. Caso haja mais alguma pergunta, eu vou responder vocês aí. No mais, se você quiser realmente criar um plano, o que você faz? Em uma folha de papel, trace os próximos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 e 20 anos da sua vida. Você pega esses 20 anos e começa de trás para frente. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você quer daqui 20 anos. Eu quero estar em tal lugar, em tal situação. Com 15, com 12, com 10, com 7, com 5, 4, 3, 2 e 1. Se você fizer isso, você começa a criar mecanismos e ações para você alcançar esses resultados. Deixa eu perceber aqui se ficou alguma pergunta em aberto. O Wilton Furtado, desprender do passado de perdas talvez é a parte mais difícil. E vejo onde muitos se culpam e não estar onde querem ou pretendem enxergar. E principalmente uma coisa que eu não falei, mas depois que o Wilton comentou aqui, uma coisa interessantíssima, que eu vejo muitas pessoas ficarem travadas, essa é de ouro, hein? Não perdoar. Se você é uma pessoa que guarda rancor de chefe, de marido, de esposa, né, de amigos, esse rancor corrói você e tira toda a sua energia para você prosperar. Então, por favor, hoje, tome a decisão. Você tenha raiva do seu pai, raiva de sua mãe, de amigo, de chefe, seja lá de quem for, entrega isso. A vingança, que é o que fica lá dentro guardado, a vingança, ela é um produto, é um veneno que você bebe tentando matar outra pessoa, só que é você que vai rodar. O Leandro Carnal esses dias falou uma frase, apesar de eu não gostar do Leandro Carnal, que ele é um esquerdista, mas a frase foi boa. É que a vingança é você pegar uma bola de fogo e tacar na pessoa. Às vezes acerta, mas em 100% dos casos você vai queimar sua mão. Então não compensa. Muitas pessoas estão travadas justamente porque não perdoam. Quer entender um nível de maturidade acima disso do que simplesmente aprender a ficar perdoando? Não se preocupe com o ruído que as pessoas fazem. Tudo que as pessoas falam pra mim, eu aperto assim, ó, flat. Sabe o que é flat? Eu não equalizo pra minha vida, nem pra menos, nem pra mais. Eu deixo passar retinho. Não é comigo, não me interessa esse assunto. Então eu quero que isso esteja impregnado dentro de você. Se você realmente quer avançar, não absorva problemas que não seja seu. Ok? Como obter motivação para mergulhar no empreendedorismo? Carlos Lucas está perguntando. Carlos, deixa eu te falar. Quer mergulhar, precisa de aprender, estudar. Qual que é a motivação? A palavra motivação aponta para motivo para você agir. Então, qual que é a principal motivação para você mergulhar? É aonde você quer chegar. Coloca isso, cara. Imprime, põe lá na parede da sua casa, aonde você quer chegar. Eu me envolvi num projeto grande, imobiliário, que eu precisei de colocar muito recurso nisso. Sabe o que acontece? Eu simplesmente, tudo que às vezes eu queria fazer e não faço, eu penso assim, ó, é por causa desse projeto, e ele tem data para acabar.
Então, se você quer mergulhar, primeira coisa, ande do lado de pessoas que entendam do assunto. Eu estou rodeado de gente que me faz crescer, então faça isso, ok? Lucilene Martins, meu ex-líder, que saudade, você é um grande homem de Deus, amém, obrigado. Eu acho que é só, falei que ia ser 50 minutos aí, a maior parte foi respondendo perguntas. Os que quiserem me mandar perguntas aí ao longo do tempo eu vou tentar responder também, ok? Então, um grande abraço, até a próxima. Eu queria pedir um favor para você, escreva aí, sugira para mim, mencione alguns assuntos que vocês gostariam de trocar ideia, que eu vou criar uma agenda para sempre estar fazendo isso aqui no Facebook, ok? Um grande abraço e Deus abençoe a todos.